Olá, tudo bem? Você já pensou no que vai fazer no dia em que se aposentar? Se você tem entre 20 e 30 anos, provavelmente não. Se você tem entre 40 e 50, eu acho que você já deve estar começando a pensar nisso. Agora, se você está chegando aos 60, o que você pensa é o que você vai fazer depois da aposentadoria. Pois é, mas como é que você vai economizar dinheiro para isso? Você já pensou no que fazer depois que se aposentar? Vai comprar um sítio? Vai viajar para outro lugar? Vai ficar vendo com os netos vendo televisão? Pois é, no panorama de hoje nós vamos saber como viver bem de saúde e de finanças depois da aposentadoria. O panorama começa agora. Comigo aqui no estúdio a consultora financeira Adriana Gontijo e a terapeuta ocupacional Cecília Xavier. Bom, você já pensou em como planejar a sua aposentadoria? A maioria dos brasileiros também não. É o que aponta uma pesquisa feita pelo Instituto Opinion Box para o Serasa, que ouviu 1.050 pessoas. 60% iniciam o planejamento financeiro com apenas 5 anos de antecedência. 37% admitem que não se planejaram financeiramente para parar de trabalhar. E 53% precisaram continuar trabalhando para complementar a renda. Adriana, por que é necessário começar a pensar na aposentadoria tão cedo? A gente precisa de começar a pensar na aposentadoria, principalmente porque essa reserva, ela é uma reserva que tem que ser construída no longo prazo. Você precisa de um capital muito alto. E o capital, ele é formado pelo depósito de dinheiro que você faz ao longo do tempo. Então, quanto mais cedo você começa, quando você chegar ali com seus 50, 55 anos, você já vai estar com um montante de capital suficiente, e quando eu falo montante de capital, eu estou falando do dinheiro, do depósito, da sua poupança, suficiente para fazer essa virada de carreira ou essa transformação de vida, ou se preparar para poder parar mesmo de trabalhar ou de exercer suas funções. Então, você começa a ter esse pensamento mais ou menos ali, os 55, não, 5 anos antes da aposentadoria, como mostrou ali, você começa a pensar. Se você já tem esse dinheiro guardado ao longo do tempo, que você começou desde o primeiro dia de trabalho, você com certeza vai ter uma reserva financeira para conseguir se preparar para essa virada. Pois é, e Cecília, por que é tão confuso emocionalmente esse momento da aposentadoria? O que acontece? O que passa na cabeça da pessoa na hora que ela vai se aposentar? Bom, é uma fase de transição. A aposentadoria é uma das transições maiores da fase adulta, em que todas as áreas da vida serão impactadas. Então, é claro que a situação financeira, os recursos financeiros são fundamentais e isso precisa ser cuidado. Mas não só isso. A gente tem a saúde emocional e física, a gente tem os recursos sociais, que são as pessoas na sua vida, a gente tem as ocupações, as atividades que preenchem o seu tempo, porque não ter o que fazer é um grande problema e o sentido que isso traz ou não. Então, tudo simplesmente que compõe o seu cotidiano vai mudar de lugar com a ruptura com o trabalho e vai precisar ser reordenado no pós-aposentadoria. Entende? Então, é uma transição enorme que vai trazer desafios maiores ou menores para cada pessoa, de acordo com os recursos acumulados em todas essas áreas ao longo da vida. Pois é, isso atualmente é bastante diferente para quem é servidor público e para quem trabalha na iniciativa privada. Quais as principais diferenças e como é que cada um desses dois devem se preparar? A principal diferença, Fernando, que a gente tem aí entre o servidor público e o profissional que está na iniciativa privada é a estabilidade. Então, o servidor público, ele já tem uma carreira mais estável. Algumas carreiras você tem a aposentadoria com o valor do salário integral, inclusive com as suas bonificações, né, com seus acúmulos de funções dentro desse período. Então, algumas carreiras te permitem isso. E você tem pouca perda de renda no momento da aposentadoria. Então, o seu status social, ele diminui pouco. Mas quando você está
ali dentro da iniciativa privada ou quando você é empreendedor, né? Você tem outros fatores que impactam, principalmente o fator da instabilidade. Então, o empreendedor, ele tem o mais instável. Ele é quem tem que começar a pensar na aposentadoria no momento zero da vida. Se ele decidiu empreender, ele tem que pensar nisso no momento zero. E a pessoa que está dentro da iniciativa privada, ela está sujeita às regras de proporcionalidade e você tem um teto de aposentadoria para ser recebido quando é pelo INSS. Isso eu estou pensando na gente aposentando integralmente pelo INSS, tá bom? Então, a pessoa que está ali dentro da iniciativa privada ou do empreendedor, que muitas vezes deixa de recolher o próprio INSS ou deixa de gerar essa poupança, ele está num momento frágil, porque vai chegar uma hora que ele não vai dar conta de produzir e o padrão de vida dele vai cair, porque ele vai estar sujeito a isso. Então, se ele gera uma poupança, se ele faz uma carteira de investimentos, ainda quando ele está na idade ativa, né, ali começando ali entre 40 e 45, para as pessoas que vão começar um pouquinho mais tarde, ele tem aí a possibilidade de ter um complemento de renda que vai manter ou cair menos o estilo de vida que ele mantém hoje quando ele está na atividade. E como é que a pessoa se enxerga quando ela vai se aposentar? Porque ela tinha uma rotina, ela se enxergava de uma certa maneira e agora vai mudar tudo. Como é que fica isso, Cecília? Nossa, muitas mudanças, porque a gente dedica uma parte enorme do número de horas para o trabalho. É realmente uma atividade mandante na nossa vida por décadas e quando a gente perde essa ocupação, a gente perde muitas vezes o status, né, um poder que está associado àquela função, a gente perde, para quem está numa empresa pública ou privada, o crachá, trazendo alguns elementos que costumam doer nas pessoas. É o acesso ao computador, a roleta, você não passa mais na roleta, aquele lugar que estava aberto para você, está fechado no dia seguinte, de repente. Então, essa identidade que te representou por anos, essa credencial, vai embora. E você vai acessar uma versão sua desconhecida. E vai precisar nascer uma pessoa que não ocupa mais aquele papel, vai precisar nascer, outros papéis precisaram nascer. Né? E aí, numa versão que pode parecer menor num primeiro momento, mas que eu enxergo como maior numa entrada na velhice ou já numa fase ali mediana da velhice, para que a velhice seja vivida de uma forma inteira, sabe? Nobre, nas tarefas que a velhice tem para a gente, para serem desenvolvidas, que é inclusive um processo de saber perder, saber diminuir, sabe? E crescer com as perdas que a velhice traz. Perfeito. Voltando à questão da questão financeira, a alimentação e a saúde são os gastos maiores de quem se aposenta. E o medo das dívidas também assusta. A alimentação é o maior gasto de quem já se aposentou. Os custos com a saúde vêm em segundo lugar. 60% dos aposentados já precisaram buscar crédito ou algum empréstimo para auxiliar nessas despesas essenciais. 48% dizem sentir instabilidade financeira. 45% têm receio de endividamento e 64% não consideram o valor da aposentadoria suficiente para manter o padrão de vida. Adriana, como se calcular quanto financeiramente vai ser preciso para se manter na aposentadoria? Tem alguma fórmula, alguma dica assim? Tem uma fórmula que a gente precisa de começar a aplicar na nossa vida e ela está mais ligada aos custos. Eu sempre converso dentro da consultoria que o que importa não é necessariamente o quanto você ganha, mas é o quanto você gasta. Então você precisa de focar nos custos. Quanto custa o seu estilo de vida? Essa é sempre a primeira pergunta que você tem que se fazer, porque isso vai se refletir lá na aposentadoria. Então, vamos supor que o meu custo de vida é R$10.000, mas eu estou ali me preparando pelo INSS, eu tenho um teto de aposentadoria ali em torno dos R$4.000, e aí o que eu preciso de fazer para chegar a complementar esses R$6.000, né? Então, eu tenho que pensar
na idade que eu vou aposentar, que seja aos 65 anos, né? Vamos colocar aí uma idade generalizada, então 65 anos. A minha perspectiva de vida do brasileiro médio hoje está beirando nos 85 a 90 anos. Então, eu tenho que fazer essa diferença, 90 menos 65, pegar essa diferença em anos e multiplicar por esse valor de R$6.000. Essa é uma conta básica, eu vou até brincar aqui, que é a conta de padaria que a gente faz para isso. Porque é claro que aí você vai incidir também variações inflacionárias, né, crescimento do custo de vida, porque, igual a gente viu, uma das maiores despesas é a alimentação. Mas é porque a alimentação subiu muito no geral do brasileiro. Com isso, ela realmente cresce e para o aposentado ela tem um impacto maior, porque ele vai receber menos do que ele ganha se ele não fez essa preparação. E emocionalmente, como é que deve ser essa preparação? Nós estamos falando da preparação financeira aqui, mas e a preparação emocional? Ela tem que ser gradual, gradativa? Quanto antes, melhor, mas nunca é tarde demais, como tudo na vida, assim. Para aposentadoria é a mesma coisa, né? A pessoa chega nessa transição com a bagagem que ela acumulou ao longo da vida. Então, quanto antes ela começar, a mesma coisa com relação aos recursos financeiros. Maior e melhor será a bagagem dela. E na hora do vamos ver, não tem como negar ou fingir que tem. O que tem, ela vai ter, o que não tem, não tem. Sabe? E como que cuida do emocional? Autoconhecimento, coragem, uma psicoterapia, alguns tipos de reflexão, alguns tipos de conversa, um aprofundamento, né, preparação, os grupos, muitas vezes no serviço público e empresas privadas também oferecem palestras, capacitações, programas e muita gente não vai. Às vezes são oferecidas coisas maravilhosas que o RH, né, que alguns setores preparam com muito esforço e aí não vai ninguém, a gente quase morre com isso, sabe? Porque são oportunidades de ouro e o servidor não vai. Então, é isso, abrace as oportunidades para construir recursos ao longo da vida, porque isso faz muita diferença no futuro, muita mesmo. Pois você quer complementar? Eu queria fazer um complemento, que é o seguinte, porque isso tem um impacto tanto financeiro quanto emocional, né? A gente não pensa que a gente vai envelhecer. Pois é, e com o aumento da expectativa de vida, ou seja, a duração desse período vai ser maior, os gastos maiores. Exatamente. A gente não pensa que a gente vai envelhecer. Eu acho isso é uma coisa que é muito real, assim, né? Quando você está ali na atividade, você acha que você vai dar conta, você acha que você vai dar conta de muita coisa. E aí eu fico olhando assim, por exemplo, eu com 20, eu dava conta de 3x. Com 30... eu já dava conta de 2x. Agora que eu passei dos 40, é x. Não dou conta demais, é x. E aí, a gente fica sempre sem pensar que a gente vai ter essa curva decrescente do nossa função de ganhar e de fazer dinheiro também, né? Sim, eu tô falando isso assim, porque a gente acha, não, eu vou dar conta, eu vou conseguir pagar, eu vou conseguir, eu vou fazer. 60, 70. 60 anos eu vou estar trabalhando. Eu tenho um exemplo maravilhoso, assim, porque a minha família é feita de mulheres que trabalham e trabalham muito, e minha mãe tá com 67 anos e trabalha todo dia. E, inclusive, eu falo com ela, pelo amor de Deus, não para de trabalhar não, que senão ninguém vai dar conta. Continua trabalhando aí, é o negócio dela, a loja dela, então ela tem essa liberdade, né? E é um privilégio. E aí, eu acho que a gente, quando está planejando financeiramente, a Cecília falou essa coisa do RH, né, das pessoas não irem, é também planejar essa mudança de carreira. Por quê? Porque você pode sim fazer a sua poupança, você pode fazer a sua previdência privada, sua carteira de investimento, você pode elaborar isso tudo. E isso é fundamental, porque isso dá paz. Isso vai te dar paz.
Mas você preparar uma carreira, outra função, porque o trabalho, é isso, né? O trabalho, ele é importante pra gente. Quando você vai conhecer alguém, você sempre se pergunta assim, prazer, meu nome é Adriana, sou consultora financeira, meu nome é Cecília, sou terapeuta, meu nome é Fernanda, eu sou apresentador. A gente coloca a nossa função profissional, que é a função também que permite que a gente ganhe dinheiro. Então, assim, você preparar para fazer essa transição e ter uma renda extra depois é muito legal, entendeu? Você construir uma nova carreira. Porque eu sempre lembro, assim, a minha avó, com a minha idade, minha avó era uma senhora de 45 anos. Hoje em dia não, eu sou mãe de uma adolescente. Sim, mas isso que você falou é importantíssimo. Preparação para o envelhecimento, entendendo que vamos envelhecer. Porque o envelhecimento mora no olhar do outro. O velho é só o outro. Eu não vou ficar velha. Né? Se a sociedade entendesse que a velhice é um tema de todo mundo, a gente avançaria demais nessa questão, sabe? Porque o preconceito com a idade, que é o etarismo, o idadismo, ele é um grande veneno, sabe? Que uma bomba que explode no colo de todos nós. É muito importante a gente parar de injetar esse veneno em nós mesmos, sabe? Isso é uma baita forma de se preparar para o futuro. Perfeito. Né? Bom, e quais podem ser os prejuízos da saúde mental de quem se aposenta? Veja o que diz uma reportagem do New York Times que analisou estudos ao redor do mundo. Na Europa, um estudo entre 8.000 aposentados mostrou que a memória verbal, que é a capacidade de se lembrar de palavras após certo intervalo, tende a cair mais rápido depois da aposentadoria do que durante a vida profissional. Segundo essa pesquisa, a aposentadoria pode prejudicar a cognição porque o cérebro deixa de ser desafiado. Nos Estados Unidos, outro estudo da Universidade de Yale relacionou a aposentadoria ao surgimento da depressão. Segundo esses pesquisadores, os profissionais que ocuparam cargos mais altos podem apresentar piora cognitiva mais rápida. Cecília, quais seriam os sinais de alerta de que pode estar havendo algum tipo de sofrimento em relação à depressão, à solidão, depois que a pessoa se aposenta? Isolamento, permanência dentro de casa de uma forma exagerada, desproporcional, interrupção de atividades que a pessoa fazia antes de forma regular e deixou de fazer, sabe? A vida vai se empobrecendo. Era uma vida rica de pessoas, atividades, vitalidade, isso tudo vai se atrofiando, a pessoa vai se fechando, vai recusando convites para sair, redução de apetite, alteração de sono, alteração de humor, irritabilidade, então perda de peso acelerada demais, ganho de peso acelerado demais, tudo isso são sinais, perda de interesses. Adriana, quer complementar alguma coisa? Não, porque essa área psicológica não é a minha. Não é melhor. Eu estou até ouvindo com muita atenção para poder falar assim, tá, deixa eu gravar a minha listinha aqui de coisas que eu tenho que ficar. Pegou como conselho para a gente mesmo utilizar. Exatamente. Eu peguei, guardei no coração e falei, essa lista, eu vou precisar dela. Isso mesmo. Bom, diante disso tudo, quais os conselhos a seguir? Os estudos americanos e europeus dão algumas sugestões que a gente gostaria depois que as nossas entrevistadas comentassem. O valor de ter um plano. A aposentadoria pode representar crescimento e não declínio. Encontre um novo propósito. O trabalho voluntário pode ajudar. Os estudos indicam que os aposentados engajados em atividades voluntárias envelhecem biologicamente mais devagar e preservam mais a cognição. Mantenha-se socialmente ativo. Evite o isolamento. Procure encontros presenciais ou virtuais. Só ouvir rádio e TV não adianta. É preciso conversas reais, de ida e volta. E experimente coisas novas. Atividades criativas ajudam a dar propósito e manter o cérebro ativo. Cecília, como manter esse propósito? Como manter essa disciplina e como levar essa aposentadoria da forma mais leve possível? Eu sempre digo que pesquisar quais são os seus interesses na sua história de vida e as suas habilidades, o que você sabe fazer bem feito e o que você gosta de fazer, o que te chama atenção, para onde que o seu olhar vai de forma espontânea, é uma fonte interessante que pode te responder o que fazer nesse momento em que o trabalho vai sair de cena. Agora,
ir de encontro ao que dá sentido é uma referência fundamental, porque a vida não é uma planilha de Excel. Então a gente escuta sempre essas referências, assim, relacione-se com pessoas, né? Faça coisas interessantes, mas existe uma distância entre saber desses objetivos e conseguir colocá-los em prática. Dá conta, sabe? Dá conta disso. Algumas pessoas vão conseguir colocar isso em prática, outras não. E essa é a hora de procurar um profissional. Eu acho que cada um precisa saber se avaliar e ter coragem de dar esse passo, de procurar ajuda, sabe? E um termômetro que eu acho fundamental, que para mim é muito claro, e espero que essa conversa contribua para as pessoas aposentadas também, é a questão do sentido. Não adianta ela estar toda certinha, assim, mas eu tenho amigos, eu encontro com as minhas amigas, eu faço atividade física 3 vezes por semana, a minha alimentação é super saudável, sabe assim, o checklist está completo, mas é uma vida empobrecida de sentido. E ela fala, mas tem algo que falta, tem um ingrediente ali que falta, que é esse brilho, sabe? Que a gente chama na terapia ocupacional de ocupação engajada, que é o que dá a liga em tudo. Então, se não tiver isso também, não adianta nada, sabe? Ela vai adoecer do mesmo jeito. Então, fica esse alerta. Adriana, a gente está chegando ao finalzinho do programa, ao último tipo de conselho aí da parte financeira, da parte de planejamento para a pessoa que está nos ouvindo de 20, 30, 40, 50 anos, que ela possa aposentar bem e tão bem quanto a Cecília descreveu. Comece hoje. Esse eu acho que é o principal conselho que eu posso dar. Comece hoje a guardar o seu dinheiro, a procurar formas de investimento. Hoje em dia, o mercado financeiro ele é muito mais acessível ao cidadão comum. Você tem vários informativos. Na própria bolsa da B3, né, da Brasil Bolsa Balcão, você encontra os tipos de investimento listado. Procure uma pessoa que possa te orientar de forma personalizada. Isso é muito importante. Se você tem essa possibilidade, é muito importante, porque a pessoa vai entender o seu perfil, vai entender a forma como você precisa de investir, né? Quais são as suas fontes de receita, o tempo que você tem para criar, né? Então, você conseguir elaborar isso é muito importante, porque não adianta nada chegar uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que é empreendedora, aí chega um consultor financeiro e ele vira para você e fala assim, não, para você aposentar bem, você tem que investir no mercado de capitais, mas aí você já vive no risco, como é que você vai investir no risco? Entendeu? Então você tem que aprender a estar com uma pessoa que vai conseguir te equilibrar a balança de qual é o investimento adequado para você dentro desse longo prazo. E não se limite à sua idade. Comece hoje, comece dentro das suas possibilidades, vá acompanhando, porque é isso, o dinheiro cresce ao longo do tempo. Adriana, muito obrigado pela entrevista. Cecília, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. O Panorama de hoje termina aqui. Nós falamos um pouco sobre tentar fazer com que a nossa saúde financeira e a nossa saúde e a nossa vida financeira seja muito boa durante a nossa aposentadoria. Se você quiser rever esse programa, ele está no nosso portal da Assembleia ou então no nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.